muito bom dia, gente. Que delícia estar de volta hoje, né? Os programas que estavam aqui, programas feitos, gravados, mas hoje eu estou ao vivo. Então, bom dia, Uri. Feliz ano novo a todos vocês. Que delícia poder estar de volta aqui na rádio, que é uma rádio abençoada. E agradeço sempre, né, o quanto esse mundo espiritual trabalha para que as coisas se manifestem no plano físico. E nós nos colocamos a serviço, todos nós, né? Nós como aqui comunicadores, os ouvintes também, o que cada ouvinte escolhe e faz com a informação também é muito importante, porque amor, né? Esse ato de amor, né? Precisa ter uma ordem, precisa ser feito com consciência, e por isso eu falo sobre a constelação familiar, que é um trabalho de espiritualidade de uma forma prática, porque espiritualidade precisa da nossa ação física, né? A nossa ação emocional, nossa ação mental, né? Como é equilibrar todas essas... tudo isso que acontece, né, na nossa vida e dentro de nós. Então, o Bert Hellinger, ele conseguiu, né, nos mostrar uma forma de, no nosso dia a dia, nós agirmos com centramento, com respeito, com ordem, né, com uma ajuda que realmente ajuda, não uma ajuda que torna o outro mais fraco, ou uma ajuda que critica ou julga ou condena o outro. Então, essa também não é a nossa função, nem o nosso lugar, né? Então, quando nós conseguimos achar realmente esse lugar, aprendermos, né, com estas leis que ordenam a nossa vida, que ordenam tudo o que está ao nosso redor, então a gente começa a entrar realmente num processo de evolução consciente, num processo de evolução prático, né? Porque também não adianta só a gente ficar na intelectualidade. Muita gente fala, ai, mas eu leio tanto, eu vou em tanto lugar e faço tantas coisas, e tudo isso faz parte, e isso também não é uma crítica. Mas não adianta a gente ficar na intelectualização da espiritualidade. A espiritualidade é um estado de espírito, né? É um estado de ser, é um estado de praticar a vida, né? Essa vida que nós estamos, ela é uma grande escola, é uma grande oportunidade, por isso nós não podemos negar a importância de estarmos vivos, né? Estar vivo é realmente estar disponível para servir, né? Gente, então, falando sobre constelação familiar, é uma forma de nós olharmos o porquê nós sentimos determinadas coisas, ou porque a nossa vida está parada em determinado assunto, ou porque, de repente, temos algum transtorno, né, obsessivo-compulsivo, alguma depressão, ou, de alguma forma, estamos viciados, né, ou fanáticos, ou... olhando só para uma coisa dentro de um sistema familiar, né? Então tem gente que fala, eu tenho tanto medo de ficar doente, o outro, eu tenho tanto medo da morte, o outro, eu tenho tanto medo de ficar pobre, né? O outro, eu tenho tanto medo de perder um relacionamento afetivo. De onde vêm todos esses medos? Será que eles são só nossos? Obviamente são nossos, porque nós, por frequência de nível espiritual, nós atraímos uma determinada família com determinadas questões, e todos nós temos uma questão que é a mais importante da nossa vida, aquela que é o nosso, né, aquilo que dói, que a gente fala, ai meu Deus, isso eu não consigo resolver. Isso para mim é uma questão difícil. Então todos nós temos uma. Daí tem gente que fala, eu tenho um monte. Não, a gente tem uma que de repente é a que causa muitos problemas em outras áreas, né? Então a constelação mostra onde está a nossa alma, onde está a nossa dificuldade, onde a nossa alma precisa reavaliar para expandir, para ampliar o conhecimento. Então a constelação é puro conhecimento emocional, espiritual e prático daquilo
que nós estamos vibrando espiritualmente, né? Porque tudo é frequência. E quando a gente faz uma constelação, porque a constelação a gente não faz, ela pode acontecer, mas quando a gente olha para onde está realmente a nossa alma, olhando, onde eu estou parada, né? Eu começo a reavaliar aquela questão, olhar de forma diferente e traz aprendizados muito profundos e métodos muito práticos. Da gente sair também do estado de crítica ou julgamento, por causa daquele, a minha vida está assim, por causa da minha mãe, do meu pai, ou porque a minha criação foi daquela forma. Então, o lamento ainda é algo que não foi solucionado. E quando nós crescemos espiritualmente, nos tornamos adultos espirituais e não crianças choronas que ficam pedindo para algum santo, pedindo a Deus para me dar algo, né? O dar, imagina assim, eu falo, olha, eu quero uma nota 10 na minha aula de inglês. Por favor, professor, me dá a nota 10. O professor fala, ok, eu te dou a nota 10. Mas o que eu aprendi de inglês, não é melhor, né? Não é mais legal eu conquistar uma nota 10, 9, 8, não importa tanto a nota, mas eu conquistar o aprendizado do que pedir, por favor, me dê, me dê. Então, essa postura não é uma postura madura espiritual, né? Então, só os adultos espiritualmente falando, eles conquistam, né? E eles olham a vida de forma muito ampla, abrangente, né? Sem ficar, por favor, alguém lá de cima do espiritual vai me dar, né? Quando a gente tem uma frequência de receber, mas de conquistar, as coisas vêm de forma mais fácil e mais simples e vêm de forma natural, né? E obviamente que tem, e eu adoro, né, ficar meditando e olhando para todos esses seres ascensionados e seres que têm um nível realmente muito maior e que eu peço para que eles cada vez me mostrem mais, né, para que eu mesma possa crescer, para que eu mesma continue nesta nutrição, nessa busca, nesta minha correção também espiritual. Então, se constelar é uma grande oportunidade. Quando você assiste também uma constelação, você também entra, você também aprende, você também é constelado, né? Então, é muito importante. Eu vou abrir o telefone 31710221 para vocês fazerem alguma pergunta. Então, vamos lá. Alô? Alô, Simone? Oi, quem fala? Meu nome é Margarete, eu moro em São José do Rio Preto. Prazer em falar com você, Margarete. Prazer é todo meu. Eu queria te agradecer porque os seus vídeos, eles já me ajudaram muito. Eu estou desde o ano passado já assistindo os seus vídeos, e estudando e lendo sobre constelação, que me encantou. E eu morro de vontade de participar aí com você. E logo mais, se Deus quiser, eu vou conseguir. Mas na sua região tem bastante gente também, Margarete, que faz constelação. Pode procurar. Eu falo aqui, lógico, sobre constelação, mas eu procuro sempre divulgar, né, os facilitadores que tem por aí no mundo inteiro, né? Lógico que tem pessoas, né, que são mais éticas, outros não, né, como toda profissão, mas olha, aproveite aí. Eu fico muito feliz que os vídeos tenham te ajudado. Aliás, eu faço esses vídeos justamente para que as pessoas comecem, né, a se constelar através deles, né, comecem a olhar para a própria vida. Mas eu sou muito grata por isso. É que você tem um jeitinho todo especial de falar, que toca mesmo. Então, por isso, a minha vontade de estar fazendo com você. Mas eu também respeito e sou aberta a todos, né? Assim, a minha pergunta, Simone, é que eu sempre tive muita dificuldade em demonstrar carinho. Em abraçar minha mãe. Minha mãe já se foi e assim, eu estava tentando lembrar de algum momento de gesto de carinho, de demonstração. A gente sentia esse carinho uma pela outra, essa ligação forte, mas não tinha contato, não tinha toque. E eu tenho essa mesma dificuldade com os meus filhos. E você conheceu a sua avó, a mãe da sua mãe? Mãe da minha mãe conheci também, e assim, não tinha muita... Eu não lembro de ver demonstrações de carinho também. A minha mãe não foi criada pela mãe dela, pela irmã que criou. Então... Foi a irmã dela que criou ela? A mãe não criou? Não.
Ela que teve aconteceu? contato depois, mas eu não sei explicar. Eu sei que a minha mãe tem vários irmãos. E ela, exclusivamente ela, não foi criada pela mãe. Ela falava para mim que ela considerava a avó Rosa, que é a irmã da minha avó, como mãe dela. Tem algum segredo aí de família que você Tem desconfia? muitos, tanto que eu nem sei te dizer, mas eu sei que é muito segredo que vem. Tá bom. Eu vou falar então um pouco sobre isso. Margarete, adorei a sua Muito pergunta. obrigada, viu? Muito obrigada. Muito obrigada e gratidão por você estar fazendo todo esse trabalho maravilhoso que tem ajudado muita gente. E obrigada. Continue assim. Obrigada pelo seu carinho também. Um grande beijo. Tchau. Você vê que ela, desde o começo que ela começou a falar comigo, ela foi extremamente carinhosa. Então, a gente vê que, às vezes, a gente tem um carinho, uma doçura, todos nós temos, mas a gente não tem condição, às vezes, de pôr em prática. Eu fiz um programa um dia falando sobre a permissão. Existem famílias que elas não, por muitos motivos, que daí cada uma, né, a gente precisa olhar e ver qual é a questão central de cada família, como eu estava falando, tem pessoas que têm uma questão central, tem famílias que têm uma questão central, né? E demonstrar carinho, né, quando uma mãe tem um filho, as circunstâncias que essa criança foi gerada. Então, por exemplo, de repente eu engravidei naquela época, sei lá, de 1950, engravidei, mas o meu namorado, que eu não estava casada, não quis ficar comigo, né? Foi embora. E eu virei uma mãe solteira. Então, a crítica, e de repente os meus pais me puseram para fora de casa, porque eu era uma vergonha para a família, eu fui excluída. Então, às vezes algo assim que aconteceu no sistema anterior, ou, de repente, eu engravidei e abortei, porque senão eu ia ser expulsa de casa, e isso virou um segredo na família. Então, agora as mães não se sentem com permissão de amar todos os filhos, ou pelo menos amar um dos filhos, ou pelo menos um dos filhos também fica colocado à parte. Por quê? Porque alguma criança foi deixada à parte. Tudo o que acontece na geração de agora é espelho, que é desarmônico, é espelho de algo que aconteceu antes. Então, quando uma criança é deixada de lado, é necessário olhar por que uma mãe fez isso. Com certeza, fez isso inconscientemente, com certeza fez isso com muita dor e com muito amor. Gente, não existe nenhuma mãe que dê um filho mesmo que seja para a irmã cuidar, que não tenha havido dor ali. Então, toda vez que há dor na relação de um filho com uma mãe, a próxima geração sente isso. E também tem medo de se relacionar com os filhos. Tem medo de olhar para os filhos com amor. Por quê? Porque, de alguma forma, não sente permissão das mulheres de tocarem, né, os filhos. Muitas vezes, também, quem cria uma criança que não é a própria mãe e é uma irmã, e eu não perguntei isso para a Margarete, mas eu queria saber se a tia, a avó dela, que criou a mãe dela, teve filhos ou não. Porque toda vez que tem um filho que outra pessoa cria, aquela pessoa que cria, que não é a mãe, geralmente repõe algo. Então, ou essa pessoa que está criando, o sistema dá um jeito de pôr uma criança para que ela não morra. Então, existem muitas pessoas que têm vontade de morrer e não é isso claro, né? E que o sistema, né, de alguma forma percebe e fala assim, olha, toma um filho para você criar, toma uma criança para você criar. E daí essa pessoa fica, nossa, porque eu criei aquela pessoa, porque eu ajudei aquela criança, isso me deu vida. Só que o quanto isso é pesado para aquela criança. O quanto os pais, avós ou quem criou alguém coloca muita expectativa, ou coloca
a pessoa fala, eu só vivo para criar aquele outro ser. Então, isso é um peso para as crianças também. Então, existem muitos motivos, e por isso que eu perguntei se tem segredos no sistema dela. E provavelmente tem segredos de mulheres que tiveram filhos e tiveram que dar filhos, ou tiveram que abortar filhos, porque moralmente essas pessoas não tinham condição de assumir e de enfrentar os pais, de desobedecer a sociedade e de desobedecer os pais em prol da vida. Então, a gente vê que o moralismo social causa muitas discórdias e causa muita morte. Não que não precise haver regras, mas não precisa haver uma moral que é melhor, né? Como a gente vê por aí. É melhor esconder, é melhor abortar, né? Do que isso se tornar público e isso vai ser uma vergonha para a família e tudo mais. Então, é o que eu sinto. E o que eu digo para você, Margarete, coloque em ordem o seu sistema. Se você puder pegar os esmaltes, sempre eu dou dicas de esmaltes, né? Que geralmente as mulheres, né, têm mais isso em casa, os homens também, né? Os que têm mulheres, enfim. Você pega um esmalte para ser a sua mãe, pega um esmalte para ser a sua avó, pega um esmalte para ser a sua bisavó. E você olha para essa linhagem de mulheres, né? O quanto cada uma pagou um preço para ter filhos. Ou o que custou para cada uma, de repente, se relacionar ou se casar com pessoas que elas não amavam, mas que era bonito, né? Se casar, gostavam de outra pessoa, mas a família queria que se casasse com aquela pessoa. O quanto para cada mulher, até a 4ª geração acima de você, cada mulher conseguiu conquistar e abrir um pouquinho mais de espaço para que hoje, Margarete, você pudesse escolher o homem com quem você casou, para que você pudesse escolher quantos filhos você quis ter, né? E para que você também, eu não sei se você teve aborto ou não, mas talvez se isso aconteceu, isso também te impede de se aproximar plenamente dos seus filhos, né? Com amor, porque as mulheres que abortaram, muitas, inconscientemente, agora se sentem perigosas para as crianças. E muitos homens, às vezes, muitas mulheres que abortaram, não conseguem um relacionamento afetivo, porque os homens percebem essa energia de que elas são perigosas para as crianças. Então, tudo isso é importante olhar para que a responsabilidade de cada ato tenha o seu lugar, mas a culpa possa passar, porque a culpa não nos ajuda na evolução. A consciência ajuda, a responsabilidade ajuda, mas a culpa não, né? Então, que cada mulher possa ser honrada através da sua gratidão. Assim como você teve essa gratidão por mim e com muito carinho você expressou os seus sentimentos, você pode expressar esses sentimentos também para essas mulheres. Eu agradeço muito a parte que me tocou e recebo, mas eu peço para que todo esse amor que você tem também seja transmitido para sua mãe, para sua avó, para sua bisavó, para sua tataravó, para todas essas mulheres que de alguma forma se submeteram a coisas que hoje nós não nos submetemos porque elas enfrentaram e porque elas abriram espaço. Então a sua mãe, como não teve a mãe, ela teve a mãe, mas se sentiu excluída pela mãe, ela não poderia ter te dado o carinho de toque. Né? Então você fala para elas, agora eu tenho permissão de ter os filhos que eu quero, né? Com o homem que eu quero, da forma como eu quis, e eu sou muito grata e agora eu posso me aproximar dos meus filhos, né? E todos os filhos que não puderam ter a mãe próxima, né? O pai próximo, eu também dou um lugar a eles no meu coração. E assim você fica com permissão de amar plenamente os seus filhos, porque você tocando os seus filhos, tendo gestos de amor e de falar que ama, a primeira vez é meio esquisita, a segunda vez também, a terceira vez também, mas aos poucos, como diz o Rupert Sheldrake, o campo vai criando um outro hábito, né? Vai sobrepondo um hábito de um amor diferente. Então o que você tem que fazer agora é criar esse campo, esse hábito, sabe? Eu começava a escovar o dente pelo lado direito, agora eu vou começar pelo lado esquerdo. Então,
tudo é hábito, é começar também a criar um hábito afetivo no seu sistema. Isso vai abrir não só para você e seus filhos, mas para todas as pessoas na lateral aí da sua família, tá bom? Então, um grande beijo, Margarete.